Boa noite. Boa noite, galera do canal. Segunda-feira hoje, né? O vídeo será lançado amanhã, terça-feira. Gravado hoje, segunda. Nós hoje vamos entrar com cálculo de irrigação, né? Então a gente vai entender o que é o cálculo de irrigação, né? Vamos entrar com este cálculo, né? A irrigação, ela tem várias funções, várias formas de cálculo, né? Então, às vezes alguns cálculos na teoria não se aplica muito na prática, né? Mas às vezes a teoria, mas a maioria das vezes são aplicados na prática, né? Tipo, você vai trabalhar em algum lugar, quando é um lugar muito específico, eles trabalham com alguns cálculos. Lugares que não estão específicos, eles não dão valor a muito cálculo. Para ele é só fazer lá as encanação, botar para a irrigação funcionar e pronto, já está funcionando. Essa aula de hoje de irrigação, ela tem cálculos de volume, cálculo de densidade, cálculo de porosidade, temos cálculos de capacidade de campo, cálculo de ponto de murcha, temos cálculos de evapotranspiração de referência, evapotranspiração de cultura, né? Mas hoje a gente vai começar com o cálculo de volume, né? Como fazer a densidade do solo. Como a gente determina a densidade do solo através do cálculo, né? Para determinar a densidade do solo, primeiro a gente tem que determinar o volume do cilindro ou do material que vai ser usado para determinar a densidade do solo. Para determinar uma densidade do solo, a gente corta um cano PVC, né, em uma determinada altura, né, um cano de 50 milímetros até 40, dependendo, e a gente mede a altura mede o diâmetro desse cano, né, mede a altura dele e faz o cálculo de volume. Então, o volume desse cilindro será igual ao valor de π multiplicado por o diâmetro ao quadrado vezes a altura dividido por 4, né? Então, a gente vai calcular o volume dessa seguinte forma, né? A gente vai pegar o valor de π, que é 3,14, multiplicar vezes o valor do diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, então a gente não mede o raio do cilindro. O cilindro ele é de forma circular. Então, coisas de forma circular, para medir sua área, você mede pelo valor de π e mede seu raio. Então, mas na verdade a gente mede o diâmetro, que fica mais fácil. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, como vai ser 2 vezes o raio, então o volume é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a altura, que é a profundidade do cilindro, né? Então aí nós encontraremos o volume, né? Para encontrar a massa do solo, né, a gente vai pegar o cilindro, né, aquele cilindro lá, enfia lá no solo, né? A gente enfia no solo, levamos para o laboratório, para a estufa de recirculação, né? Deixar lá por um dia, por 24 horas mais ou menos. Pega ela de manhã, só pega no outro dia, deixa lá por 24 horas. E a gente pega a massa total, que a gente pega aquela massa do solo, pesa lá na balança, sem tirar do cilindro. Depois que pesa a massa dentro do cilindro, joga o solo que está lá dentro e pesa a massa do cilindro. E pesa só o cilindro. Então a gente faz a subtração da massa total menos a massa do cilindro e aí encontraremos a massa do solo, né? E a densidade é a massa do solo dividido pelo volume. Então, encontramos a densidade do solo, que se o nosso solo ele é um solo muito denso, um solo pouco denso, um solo agradável para se plantar. E a porosidade tem a ver com a quantidade de poros. Quanto menos denso o solo for, mais poroso ele é, né? Então é um inversamente proporcional, né? É um inverso proporcional. Quanto maior
quanto menor a densidade, maior a porosidade. E quanto menor a porosidade, maior a densidade. Então é o inverso da proporção, torna-se o inverso proporcional. Então a porosidade é o solo, a densidade do solo, dividido pela densidade dos sólidos, que é 265 vezes 10 à terceira, multiplicado por 100, que isso vezes 100, né? Por que 100? Porque a porosidade ela é dada em porcentagem. Então, como eu expliquei, quanto menor a densidade, maior a porosidade. E quanto menor a porosidade, maior a densidade. Então, se o solo ele é muito denso, a sua porosidade é baixa. Se o solo é pouco denso, a sua porosidade é alta, porque são os níveis de poros, né? Porque o solo está mais como se fala, leve, solto, então ele está com a densidade menor. Então, a gente tem aqui vamos determinar o volume do nosso cilindro, né? Aqui o nosso cálculo, temos π vezes 4 ao quadrado, que é o valor do diâmetro do cilindro, dividido por 4, que é a altura. É dividido por 4, né? Que é a fórmula do volume, vezes 5, né? Que é a altura. Então vai ser 3,14 vezes 16 dividido por 4 vezes 5. Então o nosso volume do nosso cilindro é 68 centímetros cúbicos. Isso em metros dá 0,68 metros. Então a massa do solo, como eu expliquei, né, é o valor. Nossa massa total deu 0,090 quilogramas. Então o valor do cilindro, a massa do cilindro é 0,010 quilogramas, né, que a gente converte para quilogramas. A gente não bota em gramas, né, porque a 0,090 vezes 1000 é igual a 90 gramas. Então a gente subtraindo, a gente vai ter uma massa de solo de 0,80 quilogramas, ou uma massa de 80 gramas, né? Tudo é medido em quilogramas e em metros. Então a relação matemática entre a massa, que é 0,80 dividido por 0,68, é igual a 1,18 vezes 10 à terceira quilogramas por centímetro cúbico. Então a densidade desse solo é isso aqui, ó, 1,18 vezes 10 à terceira, né? Para a gente encontrar a porosidade, a gente faz essa formulazinha aqui, 1,18 vezes 10 a 3 dividido por 2,65 vezes 10 a 3 vezes 100. A nossa porosidade é 55,47. Com essa porosidade a gente sabe qual é o tipo de irrigação a se irrigar. Isso é uma coisa que nós vamos entrar mais à frente, mais a fundo nas próximas aulas. Então a gente vai saber qual tipo de irrigação implantar nesse solo devido à sua densidade e sua porosidade, né? Ele é um solo densidade razoável, né? Se aplicar um sistema de irrigação, ele não vai ficar denso, porque você sabe que a irrigação ela modifica a física do solo. Ela pode deixar o solo mais denso ou menos denso, a depender do que se fazer com a mecanização desse solo, né? Como é que vai ser feita. Então, terminei já. Acabou, gente. Esquece aí de se inscrever no canal, viu? Qualquer dúvida e pergunta, vou deixar aí meu WhatsApp e meu Instagram, e vocês falam aí as dúvidas que vocês tiveram. Acabou-se.